vamos atrás da família, vamos à casa, a casa dos nossos adversários, para detonar com a família dele. Isso é postura. Essa é uma fala canalha. Boa noite, mais um Vai Entrar Sem Filtro. E hoje, para comentar, eu acho que o tema principal foi o incidente ocorrido ali na Itália com a família do Alexandre de Moraes. Ele, a família dele. Então, respondendo objetivamente, o que você acha de alguém, de algum grupo, de alguma pessoa que determina ou que tem como estratégia atacar intencionalmente a família de um adversário político? Eu acho que é uma atitude calhorda, é uma postura de um canalha. Eu acho que é uma coisa inaceitável, bárbara, covarde, atacar filho, esposa. Filho, assim, o cara não tem nada a ver com a política, não está envolvido, está com a família dele, está com a esposa dele, e ele está sendo atacado por ser um adversário político. Isso é coisa de bárbaro. Quem faz muito isso é comunista. Comunista faz muito isso. A esquerda, ela tem uma postura muito calhorda, uma postura muito covarde, de canalha, onde ela manda atacar filho, esposa, criança. No caso aí do que aconteceu com o Alexandre de Moraes, ele até no passado falou que quem não está satisfeito em ser questionado em público não seja pessoa pública. Mas teve o episódio envolvendo a família dele. Então, nesse aspecto, atacou a família, para mim, perdeu toda a razão. O que é diferente da Michele Bolsonaro, que se tornou uma pessoa pública, joga o jogo político e botou um monte de parente e cupinchada dela em um monte de cargo público. Quando a pessoa, ou mesmo o Lulinha, o filho do Lula, que está envolvido em negócios suspeitos, que tem questionamentos com o pai, ou do Flávio, Eduardo, Carlos e Renan Bolsonaro. Ali eles estão no jogo. É diferente, por exemplo, daquele neto do Lula, o Arthur, que morreu. Ali ele não estava no jogo. O filho ou a esposa do Alexandre de Moraes estão no jogo? Acho que não. Acho que não. O Alexandre de Moraes está no jogo? Ele está no jogo. Eu sou veementemente contra, condeno, mesmo porque eu já sofri. Mas quem tem uma postura que defende essa calhordice é o Lula. Elvis, boa noite. Você tem como mostrar um vídeo onde o Lula... Boa noite. Lula... Boa noite. Boa noite. Você tem aquele vídeo que o Lula, mais uma vez, mostra a essência dele, com uma fala sim, cara. calhorda, com uma fala canalha. Falando sobre atacar as pessoas, né, deputados e tal, a família, né? E na casa, na porta vamos atacar a família, vamos atrás da família, vamos à casa, a casa dos nossos adversários, para detonar com a família dele. Isso é postura. Essa é uma fala canalha, é uma fala calhorda. Assim como Bolsonaro, em vários momentos, também tem posturas canalhas, calhordas, mas principalmente, eu acho, posturas covardes e mentirosas. Tá pegando aí o vídeo aí do Lula? Senão, acho que o Dunga te dá consegue colocar no ar. Hoje eu estava testando a internet, estava meio lenta ali. Dessa vez é lá no Vale do Ribeira mesmo. Eu queria dizer para vocês, com todo carinho, que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Você conhece lá dentro do plenário, aqui tem gente que conhece. Quando a gente está dentro do plenário, Pimenta, a gente não sabe se está chovendo lá fora, se está caindo canivete aberto, se está caindo granizo, a gente não sabe se estão xingando a gente ou xingando por dentro. Você só vai saber dos atos quando você chega em casa que liga a televisão. Agora é engraçado que a gente não aprendeu, com o movimento que a gente tem, a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro.
Tem nessa cidade, tem quase todas as profissões que estão representadas aqui. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer ver, não resulta em nada. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. É muito, eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer a manifestação em Brasília. Porque em Brasília, eu posso te contar, porque eu fui deputado e fui dirigente sindical, aquilo causa muito pouco efeito. Muito pouco efeito. Sabe? E se a gente quiser causar o efeito, a gente vai ter que mudar o jeito de pressionar. Então, o que fizeram está em linha aí com o que o Lula recomenda. Eu tive uma experiência que eu considero até pior do que foi a do Alexandre de Moraes, porque, no caso, pelo que eu li, ainda vai ter vídeo, não foi uma coisa planejada. Foi uma postura que eu acho. Vamos ver os vídeos, analisar tal. Mas, no meu caso, em Santarém, ou em Brasília, porque não foi um episódio, foram vários episódios que eles foram atrás de criança pequena. Estão falando que o filho do Alexandre tem 14 anos, levou um tapa na cara, tem 16 anos, que tivesse 18 ou 19, não sei. Vamos analisar o vídeo. Mas, em tese, está lá com a família, não pode ser atacado. No meu caso, foi planejado. A minha família, em Santarém, houve um planejamento. Já falei os nomes da ONG que fez isso, da ongueira Helen Joplin, dos caras de esquerda que depois foram presos por colocar fogo na mata, foram os mesmos caras, quase assim, a mesma cara que estava lá preso depois. Então, assim, o que acontece? A postura de canalha, postura calhorda, e aí você vê a esquerda justamente com esse jogo duplo. Na época que minhas crianças, você tem as fotos aí, só as fotos, não precisa passar toda imagem, mas ali foi em Santarém, teve em Brasília de novo, teve em outras oportunidades que a gente sofreu esse tipo de problema. Tem como colocar as fotos aí que eu mandei? Algumas fotos com meus filhos pequenos. Eu vou buscar aqui, vou pegar a reportagem também. Agora, já coloco. Canalha, por quê? Porque você pega, por exemplo, a Natuza Neri, reportagem canalha dela, covarde, que na época ela fez uma reportagem falando que eu estava errado de estar em Santarém. Dia seguinte, ela falou que eu não poderia estar lá, não sei o quê. Mudou, né? Bem, pediu lá, falou que estava errada, uma postura bem canalha mesmo, né? Ao mesmo tempo que ela teve essa atitude lá atrás comigo, totalmente discrepante com o Alexandre de Moraes. Ou você pega, por exemplo, como a Globo está recebendo Arthur Lira, ou recebe Rodrigo Maia, lá na Rede Globo, né? Com tapete vermelho, tratando de senhor, sua majestade, etc. e tal. Você tem também agora um monte de canais no YouTube de esquerda. Tem um que é ridículo, absurdo, postura abjeta, que é o Meteoro. Falou que eu não tinha que pisar em Santarém. Não é meu lugar ir lá para Santarém. Sendo que eu sou descendente de gente lá, de Ribeirinho. Sou descendente de Ribeirinho. E ali me atacou, minha família, não tem problema nenhum. Tá? Eu que estava errado, o ataque à família. Agora com o Alexandre de Moraes, não. Agora, opa, não pode, que maravilha, pá. Eu acho o seguinte, eu acho que quem ataca mulheres e crianças é canalha. Quem manda atacar mulheres e crianças indefesas é calhorda, canalha, mau caráter. Não interessa se o cara é meu inimigo, não me interessa se o cara é criminoso de guerra. Os filhos pequenos dos nazistas não tinham que ser executados junto com os pais. Não tinham. Um filho de um terrorista não tem que ser executado junto com o terrorista. Eu acho que você tem que separar mulher e criança, o que não quer dizer que, por exemplo, a mulher entra na política e aí ela não pode ser atacada ou
escrutinada. Pelo contrário, a Marta Suplicy, ela não é esposa de um político, ela é uma política. Ela casou com o Suplicy, não, ela está na política. Assim como ela, outras tantas, que é o caso da Michele Bolsonaro. Eu não atacaria, nunca ataquei a mulher do Temer. Não atacaria, não ataquei. Aí está mostrando, né? Aí eles foram calhordas, porque eles mostram os meus filhos, inclusive, as 3 cabecinhas pequenas. Aí estão os meus 3 filhos pequenos. Aqui estava leve ainda, começou só espinafrando e falando obscenidades. Depois, ao fundo, um monte de canalha atacando, ameaçando mesmo, coisa feia. Não sei se eu mandei mais algumas fotos ali depois. Tem uma de um índio, não esse aqui, eu segurando a minha filha pequena, e um índio que eu não tinha nada a ver com índio, ele foi me atacar ali, por quê? Porque a ONG chamou, Ongueira, e eu tinha recebido esse cara 2 semanas antes, baixou lá sem nada, sem marcar, sem agendar, pedi para o meu secretário executivo receber, atender ele, postura dele de canalha, de canalha. Agora não quer dizer que eu vou fazer isso com o filho dele. Apesar dele se comportar como um covarde, como um rato, como um animal, e não vem com esse papo que ele é índio e ele não sabe que ele agiu como um canalha. Eu não vou fazer isso com os filhos dele, com os curumim dele. Se é que ele é índio de verdade, né? Porque para mim aquele cocar que ele estava usando era de plástico. Meus filhos pequenos, minha mulher, no meio das férias, não tenho uma suspeita de corrupção. E essa tigrada imunda toda passa pano para corrupto, alisa para ladrão, acha bonito quem rouba. Então, veja, foi errado? Foi. Mas tem muita hipocrisia na esquerda, muita hipocrisia nesse centrão imundo, muita mentira. E uma coisa não justifica a outra. Alexandre de Moraes, posso divergir? Pode. Enquanto não houver violência da parte dele, não haverá da minha parte. Agora, a família dele, enquanto não estiver envolvida diretamente nas ações dele, como o Lulinha está envolvido, né? Tem negócios suspeitos com o pai dele, como a Michele tem um monte de ações suspeitas com o Bolsonaro. Enquanto a família estiver fora, não se põe a família no meio. Existe uma regra mínima que tem que ser respeitada. Tá? Então, eu queria comentar, primeiro, essa evento que está todo mundo... E aí? Errou. Alexandre de Moraes pode ter 1 milhão de defeitos, mas não é razão para atacar os filhos, na minha opinião. Você acabou de assistir um trecho do último Vai Entrar Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Vai Entrar Sem Filtro, às 19 horas. Manda sua pergunta. Se for bem educado, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim não, hein? É para o Farol da Liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.